Salve, salve, meus queridos alunos. Vamos para a nossa aula de hoje. O título é Adição Algébrica de Radicais. Então aqui, ó, consideremos a expressão algébrica 9x mais 3x menos 15x mais 8x menos x. Como todos os termos dessa expressão são semelhantes, o que são semelhantes? Tem a mesma incógnita, isto é, a mesma letra, e tem o mesmo expoente. Podemos reduzir a um só termo. Tá? Vamos somar quem? Vamos somar os coeficientes numéricos. Ó. 9 mais 3, 12. 12 mais 8 dá 20. 20 menos 15 dá 5. 5 menos 1 fica 4. Então a resposta é 4x. Então são termos semelhantes. Conserva o termo. Soma e subtrai os coeficientes numéricos. Então dois ou mais radicais são semelhantes quando tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Observe. Raiz quadrada de 10 e menos 3 raiz quadrada de 10 são radicais semelhantes, porque tem o mesmo índice e tem o mesmo radicando. Raiz cúbica de 2 menos 10 raiz cúbica de 2 e 7 raiz cúbica de 2 também são radicais semelhantes, porque tem o mesmo índice e tem o mesmo radicando. Se uma expressão contiver radicais semelhantes, também podemos reduzir a um só termo. Vamos então considerar as seguintes situações. Primeiro, reduzir a um só termo a expressão 10 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3 menos 11 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3. Observe que raiz quadrada de 3 é o fator comum a todos os termos. Ele está aqui, aqui, aqui e aqui. Ó. Então o que vai acontecer? Ó? Vai ficar 10 mais 5 menos 11 mais 2. Então 10 mais 5 são 15. 15 mais 2 dá 17. 17 menos 11 vai ficar 6 raiz quadrada de 3. Logo, 6 raiz quadrada de 3 é a forma mais simples da expressão dada. Segundo exemplo, simplificar a expressão 6 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 7 menos 5 raiz quadrada de 5 mais 3 raiz quadrada de 7. 6 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 7 menos 5 raiz quadrada de 5 mais 3 raiz quadrada de 7 igual. Aí observe aqui, ó, tem o mesmo índice, mas tem radicandos diferentes. Então bora organizar radicando igual com radicando igual. 6 raiz quadrada de 5 menos 5 raiz quadrada de 5. Menos 2 raiz quadrada de 7 mais 3 raiz quadrada de 7. Então simplifica esse com esse e esse com esse, ó, que tem o mesmo radicando. Então 6 menos 5 fica 1. Menos 2 com mais 3 fica 1. Então a resposta final, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7. É a forma mais simples de escrever a expressão dada usando radicais, pois não há radicais semelhantes. Apesar de ter o mesmo índice, ó, 2 e 2, mas os radicandos são diferentes, então não podemos adicionar os coeficientes numéricos. Porém, podemos encontrar valores aproximados para os radicais e em seguida adicioná-los. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7 vai ficar 2,23, que é a forma decimal aproximada de raiz quadrada de 5. Mais 2,64, que é a forma aproximada da raiz quadrada de 7, tá? Que aí somando vai ficar 4,87. O mesmo ocorre com expressões como raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. 2,23 é o valor aproximado da raiz quadrada de 5. Menos 1,41, que é o valor aproximado da raiz quadrada de 2. 2,23 menos 1,41 vai dar valor aproximado de 0,82. 3 mais raiz quadrada de 3. 3, como está é um número inteiro, repete, mais valor aproximado da raiz quadrada de 3, 1,73. Aí 3 mais 1,73, valor aproximado de 4,73. Há expressões que exigem a simplificação de seus termos antes da realização da adição. Observe os exemplos a seguir. Primeiro, calcular o valor de raiz quadrada de 50 mais
raiz quadrada de 18. Como 50 é igual a 2 vezes 5 elevado ao quadrado e 18 é igual a 2 vezes 3 elevado ao quadrado, vamos então simplificar cada radical com a extração de fatores do radicando. Então 50, 2 vezes 5 elevado ao quadrado, 18, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Do 50 vai sair o radicando 5 e do 18 vai sair o radicando 3. Ó. Então vai ficar 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Agora já podemos adicionar, porque ficou o mesmo índice e o mesmo radicando. Então 5 mais 3, então 8 raiz quadrada de 2. Então logo o valor procurado é 8 raiz quadrada de 2. Segundo exemplo, simplificar a fração raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 75 sobre 2 que multiplica a raiz quadrada de 147. A raiz quadrada de 12 é 2 elevado ao quadrado vezes 3. A raiz quadrada de 75 é 3 vezes 5 elevado ao quadrado. A raiz quadrada de 147 é 3 vezes 7 elevado ao quadrado. Então do 12 vai sair o radicando 2, que vai ficar 2 raiz de 3. Do 75 vai sair o radicando 5, vai ficar 5 raiz quadrada de 3. Do 147 vai sair o radicando 7, que vai multiplicar 2 vezes 7, que vai ficar 14 raiz quadrada de 3. Como tem agora o mesmo índice e o mesmo radicando, então 2 mais 5 vai ficar 7 raiz quadrada de 3 sobre 14 raiz quadrada de 3. Como aqui são iguais, ó, esse anula esse. 7 dividido por 7 fica 1, 14 por 7 fica 2. Então a resposta é 1 sobre 2. Terceiro exemplo. Escrever a forma mais simples da expressão raiz quadrada de 200 mais raiz quadrada de 500 mais raiz quadrada de 8 menos 45. Então tá aqui, ó, raiz quadrada de 200, 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 500, 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado vezes 5. Raiz quadrada de 8, 2 elevado ao quadrado vezes 2. Raiz quadrada de 45, 3 elevado ao quadrado vezes 5. Do 200 vai sair o radicando 2 e o radicando 5. Vai ficar 10 raiz de 2. Do 500 vai sair o radicando 2 e o radicando 5. Vai ficar 10 raiz quadrada de 5. Do 8 vai sair um radicando 2. Vai ficar 2 raiz de 2. Do 45 vai sair o radicando 3. Ó. Vai ficar menos 3 raiz quadrada de 5. Agora vamos organizar mesmo índice, mesmo radicando. Então tá aqui, ó, 10 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2. Aí mais 10 raiz quadrada de 5 menos 3 raiz quadrada de 5. 10 mais 2 são 12. E 10 menos 3 são 7. Então resposta final, 12 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz quadrada de 5. Então, com o exemplo dessa natureza, primeiro fatora o radicando para ver quem é que sai dentro do radical. Se ficar com o mesmo radicando, você vai somar quem está fora do radical.